E as muitas preocupações diárias não desviem nossa atenção da espera por Jesus, é preciso também manter um relacionamento diário com Ele, por meio de oração e leitura bíblica, cultivando a convivência com os outros cristãos e vivendo uma vida que agrada a Deus, isso é, esperar e vigiar. O texto em negrito vai dizer: Não deixe para amanhã, prepare-se hoje para a volta de Jesus Cristo, pois ele pode vir a qualquer momento. Muito bacana essa leitura. E vale ressaltar que Cristo pode voltar para a humanidade daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas pode voltar para você hoje. Para morrer basta estar vivo. Amém? Para morrer basta estar vivo, é isso mesmo. Pessoas, Jesus volta hoje, literalmente, né? Amanhã, porque é a nossa passagem, né? Para morrer basta estar vivo. Para mim, posso ser aqui só quando tiver 90 anos. Para uma pessoa mais jovem que eu, vendo falecer hoje, a palavra do Senhor diz: morreu, segue-se o juízo. Logo, para Jesus, essa pessoa já voltou, né? Ela já teve um encontro com ele. Qual foi o livro lido hoje? Foi Mateus 24. Vamos pegar o Redescobrindo Sua Bíblia. É uma leitura que eu recomendo também, muito bacana. Fica aí no controle. Esse livro aqui, Redescobrindo Sua Bíblia, é muito legal porque ele faz um estudo sobre o livro, a questão do livro. Olha aqui que legal, recomendo, viu? Brevemente eu vou deixar o link aqui para quem quiser adquirir também. Muito bom, você literalmente redescobre a sua Bíblia. E qual o intuito, para quem foi escrito, ano. Você vai ver aqui um exemplo aqui que a gente vai ler referente ao livro de Mateus, que foi a leitura bíblica de hoje do Pão Diário, que é outro livro também que a gente recomenda. Basicamente uma rápida leitura de uma única página. Aqui tem 2 versículos aqui chave para um princípio aqui, para uma base aqui, e uma rápida leitura, um comentário, né, do autor. Isso é muito bom para a gente aprofundar nosso entendimento sobre o assunto. Por exemplo, o livro de Mateus, o personagem principal é Jesus, os locais principais do acontecimento, os acontecimentos narrados no livro de Mateus é a região de Galiléia, Jerusalém. A data provável que esse livro foi escrito foi no ano 60 e 66 depois de Cristo. Quais são as palavras-chave desse livro de Mateus? Rei e reino. Qual o tema principal? Jesus, o Messias prometido, o rei dos judeus. Os versículos chaves são 2. É o versículo 2.2, que diz: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o versículo 27, o capítulo 27, versículo 37, que diz: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Mateus também é chamado de livro chamado Levi. Trabalhava em Cafarnaum como publicano, ou seja, coletor de impostos para o Império Romano. Talvez por causa disso, este é o evangelho que mais fala de dinheiro. O judeu que exercia essa atividade era odiado por seus compatriotas, pois era considerado ladrão e traidor do povo israelita. Mateus deixou tudo para seguir o Senhor e fez parte dos 12 apóstolos. Apesar de não ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus é colocado antes dos demais, pois é visto como o verdadeiro início do Novo Testamento, devido à sua forte ligação com o Antigo Testamento. Nele vemos que as profecias referentes ao Messias são cumpridas plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, temos muitíssimas referências ao Antigo Testamento, sendo que em muitas delas encontramos a expressão "isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta". O tom judaico deste evangélico é notável, pois faz referência a vários costumes judaicos, sem explicá-los, como se os leitores já os conhecessem. E se refere constantemente a Jesus como filho de Davi. Mateus coloca a genealogia de Jesus por José no início do seu evangelho, para apresentar as credenciais de Cristo, pois os judeus davam grande importância às árvores genealógicas
e havia uma linhagem definida a qual o Messias deveria pertencer. O primeiro versículo deste evangelho une Jesus Cristo às duas mais importantes alianças que Deus fizera no Antigo Testamento, com Abraão e com Davi. Jesus, como filho de Davi, seria o rei, e como filho de Abraão, seria oferecido em sacrifício. Este evangelho começa com o nascimento deste rei, que foi visitado pelos magos do Oriente, e termina com seu oferecimento em sacrifício na cruz do Calvário. Entre Abraão e Cristo temos 42 gerações registradas, número que corresponde às estações que o povo de Israel acampou até chegar a Canaã. Está em Números 33. Ou seja, desde Abraão, o povo de Deus foi peregrino e nunca encontrou um lugar de descanso e abundância, até a chegada de Jesus, sendo ele a verdadeira terra prometida. O propósito deste evangelho é provar aos judeus que o homem Jesus é o Messias prometido, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, o descendente e sucessor de Davi, o verdadeiro rei de Israel, isto é, visto desde o princípio, no seu nascimento, pela visita dos magos do Oriente. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque viemos adorá-lo. Capítulo 2, verso 2. A palavra Messias, no hebraico, corresponde à palavra Cristo, no grego, que significa o ungido. Sendo Jesus visto como rei, neste evangelho é dada enorme importância ao seu reino. Nele encontramos as 9 bem-aventuranças do reino, que está no capítulo 5, as leis do reino, no Sermão do Monte, capítulos 5 ao 7, as parábolas do reino, que são os capítulos 13, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. Esses dois temas, o rei e o reino, estão intimamente ligados. Mateus é também chamado de o Evangelho do Reino, pois nele a palavra reino aparece 55 vezes. Além disso, a expressão Reino dos Céus aparece somente em Mateus e é citada 33 vezes. Legal, né? O símbolo deste evangelho é o leão, o maior e mais imponente dos felinos, majestoso, símbolo de realeza e de poder. Em Apocalipse, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Devido à rejeição de seu Messias, Israel foi substituído pela igreja como povo escolhido para realizar os propósitos divinos. 2. Este evangelho seria pregado a todas as nações por meio da grande comissão. Está em Mateus 28, do 18 ao 20. E não somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que legal. Capítulo 10, 6, no capítulo 15, 24. Finalmente, sendo o evangelho, segundo Mateus, especialmente dirigido aos judeus, observamos nele com mais frequência a constante oposição dos líderes religiosos da época, que seriam os fariseus, os saduceus e escribas, contra a pessoa e os ensinos de Jesus. Existem várias divisões desse livro, ele pode se dividir em duas grandes formas, né? A primeira forma seria dividi-lo em 3 partes, que é referente à primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 4, o verso 16, que seria do nascimento até antes do início do ministério público, do ministério público até a transfiguração e da transfiguração até a sua morte. Ou então, seria a introdução, o nascimento, infância e o prelúdio do ministério. Do capítulo 1 ao 4, a primeira parte poderia ser o grande discurso, a justiça do reino. A segunda parte, no capítulo 10, o segundo grande discurso, a proclamação do reino. A terceira parte seria o terceiro grande discurso, os mistérios do reino, seria do capítulo 13, do 14 ao 17. A quarta parte seria o capítulo 18 ao 23, que é o quarto grande discurso, a comunhão do reino. E a quinta parte poderia ser do 24 ao 27, seria o quinto grande discurso, o futuro do reino e a paixão do rei. E o epílogo, capítulo 28, seria a ressurreição, ok? Então fica a dica aí, isso aqui é o primeiro vídeo de muitos que a gente vai estar fazendo aqui, com o intuito de mergulhar, se aprofundar nas escrituras, no conhecimento divino, no conhecimento bíblico, porque nós cremos que há um só Senhor, há um só intermediador,
há um só Salvador que nos foi revelado, e não só isso, mas foi permitido que a nós, que não éramos o povo de Israel, pudéssemos ser conhecidos e sermos filhos de Deus, porque Jesus veio para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação veio para os judeus a rejeitaram, logo foi aberto para todo o povo que nele crê, para que tenha a vida eterna. Isso é muito interessante, e a gente quer testemunhar um pouco do nosso conhecimento, um pouco dos acontecimentos na nossa vida. E por que não compartilhar esses estudos? Por que não a gente acrescentar na tua vida que está aqui ouvindo também, com o pouco que a gente tem feito? E isso eu acho muito relevante, porque a gente também gosta de consumir esse tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo que não tem mistura, que vai na Bíblia, Bíblia raiz, é pura, que tem muita doutrina, muita mistura, muito tipo de conteúdo Religiosidade. quase, Religiosidade. com muita religiosidade, exatamente. E isso aí é danoso, isso aí é complicado. Porque a maior astutícia de Satanás não é mentir, não é se apresentar como um anjo de fogo, um bicho tremendo, feio. Não, ele vem de boa aparência, ele vem falando verdades. O problema é que no meio das verdades ele distorce, ele acrescenta uma mentirinha, ele acrescenta um detalhe. E é isso que a gente tem visto aí nesse mundo da indústria gospel. Gospel significa evangelho, né? Mas existe uma indústria por trás disso que está pouco preocupado com a verdade, né? Jesus é a verdade, que é a palavra. E a gente procura estar na raiz, né? Buscar na fonte, beber a água da fonte. Essa água sem mistura, poluída aí por essa indústria gospel ou por lobos, né? Em pele de cordeiro. E por isso que eu recomendo aí, já deixa o seu like, já deixa seu inscrito aí nesse canal. Beleza? E se tiver dúvida também, vai colocando aqui nos comentários, que vai ser um prazer a gente poder dar uma olhada na Bíblia, pesquisar, ou até mesmo, se já tiver no nosso alcance do conhecimento, a gente já pode responder também. Beleza? Deus abençoe, um forte abraço. Quer fazer alguma consideração? Amém. Tem mais alguma leitura? Não, né? Não. Beleza. Glória a Deus.